Beleza, João. Pessoal, boa tarde. Queria agradecer aí a presença de todo mundo aqui no nosso primeiro Nutron Ensina webinar. Aproveitar esse tempo que a gente está precisando ficar em casa, né? Fazer a quarentena por conta de tudo que está se passando aí. Então, agradecer a presença de todo mundo. Agradecer aqui especialmente o Dave, que está conosco, vai fazer uma participação especial aí depois, falando um pouco do relato dele do Pará, engordando boi a pasto. Então, vou fazer uma apresentação aqui de 30, 40 minutos sobre semi-confinamento, como que a gente pode otimizar os resultados, e depois o Dave vai compartilhar com a gente a experiência dele lá no Pará, e aí a gente abre a pergunta. Só lembrar, bom, pessoal, para deixar o microfone no mudo, fazendo favor, para não atrapalhar. Ô, João, acho que vai ter que ficar mutando a turma aí. Bom, moçada, nós vamos falar então de semi-confinamento, né? O semi-confinamento não é novo no Brasil, nada mais é do que a terminação de bovinos a pasto, em pastagem, com fornecimento de ração concentrada para os animais em quantidade equivalente a mais ou menos 1% do peso corporal, né? Esse é o chamado semi-tradicional. Coloca o pessoal no mudo, por favor. Então, é o semi-tradicional, que a gente conhece há muito tempo. Muita gente usa, com excelentes resultados. E aqui, pessoal, eu não vou entrar na discussão da parte econômica, porque a gente tem gente aqui do Brasil inteiro, e uma premissa básica, evidentemente, para qualquer tecnologia que nós vamos utilizar, nós precisamos fazer uma análise financeira prévia, né? Então, partindo da premissa e do pressuposto de que o semi-confinamento ele é uma alternativa economicamente viável. Então, nós vamos discutir uma parte técnica e depois, quando o Dave for dar o depoimento dele, a gente pode abordar um pouco a questão econômica. Mas, basicamente, o SEMI tem como objetivo a gente acelerar o ganho de peso dos animais a pasto, produzir uma carcaça um pouco mais bem acabada do que um boi terminado exclusivamente a pasto, sem nenhuma oferta alta de concentrado. Mais recentemente, no Brasil, surgiu um termo chamado TIP, bastante gente tem chamado esse termo TIP, ou confinamento a pasto, que é a terminação intensiva a pasto. A única diferença em relação ao semi-tradicional é o aumento na quantidade de oferta de concentrado, né? A TIP intensiva ela já passa praticamente o dobro. Enquanto no semi tradicional a gente oferta 1% do peso vivo, mais ou menos, até um pouco menos, na terminação intensiva a pasto, a gente já passa a fornecer 1,5%, 2% do peso vivo dos animais em ação, né? Bom, por que a gente vai abordar essa questão do semi-confinamento? Isso aqui é um levantamento que o Rabobank fez há cerca de um ano e pouco atrás, mostrando a tendência dos diferentes sistemas produtivos no Brasil, né? Então, que a gente observa claramente aqui que há uma expectativa dos sistemas extensivos reduzirem, ou seja, aquele sistema que usa basicamente só pasto e uma suplementação básica, linha branca, basicamente, ele tende a reduzir. A gente tem visto aí nos diferentes encontros, discussões sobre a viabilidade econômica da pecuária. Esse sistema, ele é menos viável, ele deixa menos dinheiro, a nutrição é mais deficiente, porque a gente se baseia exclusivamente no pasto, corrigimos basicamente só deficiência mineral e olhe lá, né? Então, é um sistema que tende a ir diminuindo. Por outro lado, a suplementação estratégica, a integração, uma tendência de aumento, e o semi-confinamento aqui praticamente dobrando nos próximos 10 anos, saindo mais ou menos de 20% aqui para 20%, 19%. Então, o semi-confinamento é uma forma democrática para poder terminar boi, exige investimento em estrutura muito inferior em relação ao confinamento tradicional, e é bem simples de ser feito, desde que a gente siga alguns pressupostos técnicos simples, que nós vamos discutir aqui nesse webinar. Bom, esse slide está em inglês, mas eu fiz questão de colocar aqui, foi de um webinar que eu participei ontem, inclusive, com uma turma nossa da Cargill lá dos Estados Unidos, falando sobre produção a pasto, né?
A gente sabe que o Brasil tem uma grande vantagem, que é isso aqui, ó, que é produzir pasto barato, pasto produtivo. Nós não estamos falando de pasto degradado. A arroba produzida em pasto degradado é caríssima. Então, quem produz pasto produtivo está explorando realmente o potencial que o Brasil tem, que é produzir forragem tropical, aproveitar sol, temperatura, umidade, né, na época das águas. Mas quando a gente fala do SEMI, a gente está basicamente manejando duas questões, que é a taxa de lotação. Então, a taxa de lotação nada mais é do que uma medida da demanda de forragem. A taxa de lotação nos mostra quantos UA por hectare eu tenho naquela determinada área, daquela determinada fazenda. Por outro lado, o que a gente às vezes... João, coloca o pessoal no mudo. O que a gente perde muitas vezes a capacidade é na capacidade de suporte. A capacidade de suporte já é uma medida do suprimento de forragem. Ou seja, teoricamente, esses dois índices deveriam estar equilibrados. Ou seja, a nossa taxa de lotação tinha que ser equivalente à capacidade de suporte. Nem sempre isso acontece. Normalmente, o que a gente observa nas fazendas brasileiras que a gente roda por aí? A gente observa que a taxa de lotação é superior à capacidade de suporte. Ou seja, eu tenho mais animais na área, tenho uma demanda superior à oferta, consequentemente, isso leva o meu pasto a sofrer degradação. Bom, por que eu coloquei isso aqui? É importante, quando a gente fala de semi-confinamento, sempre levar isso em conta, porque vai depender muito quantos animais eu vou colocar no meu módulo. Então, dependendo da oferta de concentrado que nós vamos trabalhar no SEMI, isso nos permite aumentar a taxa de lotação, porque nós vamos utilizar o efeito substitutivo da suplementação, né? O que é esse efeito substitutivo? É um conceito já bastante antigo, não é muito novo. O pessoal da Austrália trabalha muito esse conceito substitutivo também. Então, basicamente é o seguinte, à medida que eu aumento o consumo de suplemento, ou a oferta de suplemento, aqui no eixo X, me mostra o consumo de suplemento em porcentagem do peso vivo, num determinado momento, até um determinado nível, eu tenho até um aumento no consumo de forragem. Então, isso é muito claro da gente observar, por exemplo, quando eu tenho um pasto de transição, ou mesmo pasto na seca, que está mais pobre em proteína, quando a gente oferta um proteico energético, há um aumento no consumo, que a gente melhora a digestibilidade daquele pasto. Agora, à medida que eu vou aumentando o fornecimento do suplemento, o consumo de pasto, ele reduz, porque o animal, ele substitui, ou seja, ele deixa de comer pasto para comer suplemento. Então, quando eu trabalho, por exemplo, com semi-tradicional 1%, eu tenho um determinado nível de substituição do pasto. Quando a gente trabalha com 1,5% ou até mais, esse efeito substitutivo se torna mais pronunciado, consequentemente, eu consigo colocar mais animais na minha área. Claro que essa questão de quantos animais eu vou trabalhar, se eu vou trabalhar com semi-tradicional 1% ou 2%, essa decisão ela depende de uma série de fatores, depende do custo que você tem para produzir a sua ração, depende se você tem capital ou não para comprar animais, se você tem área de corte suficiente para todos os animais. Então, é uma decisão que depende desses fatores. Bom, mesmo reduzindo o consumo de pasto, à medida que o nível de oferta de concentrado aumenta, o que acontece é o que a gente busca, que é o quê? Que é o aumento do consumo de energia como um todo. Então, o consumo total de matéria seca e de energia aumenta. Por quê? Porque nós estamos colocando no sistema concentrado, e os alimentos concentrados, a ração, ela tem uma digestibilidade, um nível energético superior em relação ao pasto. E aqui um conceito extremamente importante que a gente tem que deixar muito claro, pessoal, é o seguinte. Quando nós trabalhamos com um semi-confinamento tradicional, que é 1% do peso vivo, embora eu tenha esse efeito substitutivo, o que limita o consumo total de matéria seca do boi num semi-tradicional ainda é o enchimento. Ou seja, o animal ele não come mais porque o rumen dele distende em função do consumo de capim. Então, o animal comendo 1% de ração, a grosso modo, seria uma dieta equivalente a 60% de volumoso, que seria o capim, e 40% de concentrado, que seria a ração.
seja, nessa situação, o consumo total de matéria seca e de energia é limitado pelo enchimento ruminal. Quando a gente parte para fornecer 1,5%, 2% do peso vivo em ração, o consumo de energia aumenta bastante, e o que limita o consumo agora não é mais o enchimento ruminal, mas sim a demanda de energia do animal. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, em uma situação muito comum para quem faz o semi-tradicional, a gente consegue colocar peso, os animais ganham um peso razoável, porém, nem sempre a gente consegue colocar um acabamento muito uniforme em todos os animais. Por quê? Porque o consumo de energia pode não estar suficiente para permitir que o animal tenha um bom ganho de peso de carcaça, de músculo, e que sobre energia para ele depositar na forma de gordura, ok? Bom, a resposta em desempenho no semi-confinamento, e aqui eu coloco que ela não é exclusiva do semi, a resposta em desempenho, no conceito que eu vou falar, também ocorre no confinamento, numa suplementação mais leve, a pasto, ela é multifatorial. Essa figura denota que ela depende de uma série de fatores. Nós não vamos enumerar todos aqui, mas depende da genética do animal, depende se é um boi que eu comprei, coloquei no semi, se é um animal que eu recriei na minha fazenda, depende qual foi o nível de recria, se for um animal que eu recriei só no mineral, se for no mineral aditivado, no proteico energético, depende de quanto tempo ele fica no semi, depende de qual ração que eu vou utilizar, por quanto tempo, enfim, uma série de fatores. Mas como o nosso foco aqui hoje é o semi-tradicional, tá? Que é aquele que a gente fornece 1%, 1,2% do peso vivo, eu coloquei essa figura aqui, ó, que é uma figura, uma revisão de literatura feita pelo professor Fabiano Ferreira da Silva, que mostra o seguinte: quando a oferta de 1% do peso corporal em ração, isso aqui, cada triângulo, cada diamantezinho desse aqui é um trabalho de pesquisa diferente, o que a gente observa? Que tem trabalhos que os animais ganharam 600 gramas, comendo 1% do peso vivo de ração, e eu tenho animais aqui, ó, ganhando 1,2 kg, ou seja, nós temos uma variação de 100%. O mesmo nível de oferta de ração, de concentrado, 1% do peso corporal, eu tive respostas totalmente diferentes, 600 gramas até 1,2 kg. Vários desses fatores estão ligados a tudo aquilo que eu falei, genética do animal, status nutricional prévio, etc. Mas o principal, sem dúvida nenhuma, é o pasto. Porque, pessoal, de novo, no semi-tradicional, 60% da matéria seca total ingerida pelo boi é pasto, 40% é ração. Ou seja, o pasto ele tem um papel primordial e fundamental em determinar a resposta de um indivíduo, de um bovino submetido a um sistema de semi-confinamento. Então, dependendo da forma que eu manejo esse pasto, dependendo da época do ano, se é água, se é seca, se é transição, dependendo da espécie forrageira, eu vou ter uma resposta diferente, mesmo ofertando a mesma quantidade de ração. Isso tem que ficar muito claro, porque tem muita gente que acha que pelo simples fato de fornecer ração, nós vamos garantir desempenho. Não, nós não vamos garantir desempenho. O que vai garantir desempenho é ter um bom pasto, bem manejado, os animais comerem basicamente folha, de boa qualidade nutricional, aí sim eu consigo otimizar desempenho. Então, só para exemplificar, eu peguei os dados de um cliente nosso do Mato Grosso, em Barra do Bugres, o René Burra, que eu agradeço o Marcel Chormiak, que é o representante que trabalha conosco lá na região de Tangará da Serra, que passou esses dados. O René ele tem um sistema lá de terminação a pasto. Vejam bem, ele fornece, pessoal, de 1,5% a 2% de ração a pasto. Então, é um semi-intensivo. É um nível de fornecimento de ração alto. E muita gente fala, no nível de fornecimento de ração nesse nível, 1,5%, 2%, o impacto do pasto é menor. Com certeza, o impacto do pasto na definição do desempenho animal, ele é bem menor do que no semi-tradicional, mas ainda assim ele existe. Então, lá no René, são 4 espécies forrageiras que trabalham. O braquiarão, o marandu, né? O piatã, o tifton e a grama-estrela africana. Então, só para vocês terem uma ideia, o levantamento que o Marcel faz lá, ó, que está apresentado aqui, ó, ele separou durante o período de águas e o período de seca,
Claro que a resposta vai mudar se eu estou trabalhando num pasto de água ou se eu estou trabalhando num pasto de seca. Evidentemente que o número de animais que eu uso no módulo muda. Lembra daquela figura em inglês lá que eu coloquei mais para fixar o conceito? Taxa de lotação, capacidade de suporte. Nas águas eu tenho um maior crescimento de forragem, eu consigo colocar mais animais, na seca um pouco menos. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, período de seca. Vamos comparar aqui, por exemplo, o pasto de estrela africana. Os animais consumiram 1,8% do peso vivo e ganharam 1,790 kg por dia. No pasto de Piatã, com nível de consumo de concentrado muito próximo, 1,76%, uma diferença muito pequena, o ganho de peso já foi para 1,480. Ou seja, a ração era a mesma, o consumo muito próximo. O que definiu essa diferença de resposta aqui de praticamente 300 gramas foi o tipo da espécie forrageira que os animais estavam disponíveis para consumir. Então, o tipo de espécie forrageira, a forma como o pasto é ofertado para o animal, tudo isso vai interferir na resposta, tá? E aí, pessoal, eu jogo a pergunta, né? A gente está praticamente saindo das águas, estamos aí no finalzinho de março, né? As últimas águas de março fechando o verão. Vamos entrar numa fase de transição agora, as chuvas vão diminuindo, vão parando. Claro que em algumas regiões ainda chove um pouco mais, em outras um pouco menos. A gente está falando de um Brasil muito grande, né? Que a gente não pode assumir que as condições são iguais. Mas eu coloco uma pergunta aqui, para quem tem boi saindo das águas agora, que vai estar com peso estimado de 13 a 15 arrobas. Então, esse boi ele vai entrar nesse período de transição agora, com 13 a 15 arrobas. E aí, o que eu faço? Eu vendo para o confinamento, vendo com boi magro, dependendo do preço que eu comprei esse bezerro, esse garrote que era bezerro. Se eu vender ele agora, eu não tive tempo ainda para diluir todo o ágio que eu paguei na arroba. Eu mando para o confinamento terceirizado, pago um boitel, ou entro numa parceria. Espero para confinar, se eu tiver isso se eu tiver estrutura de confinamento. E aí, por que não engordar pasto? Então, esse animal aí que está entrando nessa transição, com esse peso aí de 13 a 15 arrobas, é um animal, um candidato fortíssimo a ser um animal que a gente pode terminar no sistema de semi-confinamento, né? O que acontece nessa fase de transição? Que essa fase nós vamos entrar daqui a pouco, né? Quando parar de chover, a gente vai entrar na fase de outono, ou seja, a fase de outono é caracterizada por uma redução de chuva, uma redução de fotoperíodo, então a gramínea ela já não cresce tanto quanto na época das águas. Então a gente vai começar a ver uma transição do pasto, né? O pasto que antes era verde, ele começa a ficar uma mescla aqui de verde, marronzado, e à medida que o tempo vai passando, os animais vão pastejando, eles vão selecionando essas folhas ainda verdes, para até chegar numa situação de um pasto mais seco. Esses animais mais pesados, de 13 a 15 arrobas, são animais que têm uma exigência mais alta, exigência de energia, principalmente, né? Energia de mantença mais alta. Então, o que acontece à medida que o tempo passa? Não sei porque está aparecendo esses negócios aí, João Danilo, essas figuras aí, mas enfim. Aqui é um experimento de 2012, num pasto de Barqueira Brisanta Piatã, tá? 2 módulos de semi-confinamento. O que foi observado? À medida que o tempo foi passando, então o tempo zero foi o tempo que os animais foram colocados no sistema de semi-confinamento, 21 dias depois, 42 dias depois. O que foi observado claramente? A proporção de folha cai brutalmente, lógico, o animal ele seleciona folha, a parte mais nutritiva da planta. A proporção de material morto aumenta, e aí eu tenho, em qualquer situação, uma maior participação de como. Então, se eu tenho menos folha, mais material morto, claro que eu vou ter certas diferenças entre módulos, isso é importante a gente deixar claro, que às vezes na mesma fazenda eu tenho resultados diferentes de um módulo para o outro, porque cada módulo é um módulo. Então, por exemplo, esse módulo 1 aqui, ó, ele tinha muito menos folha e mais caule no início do semi, comparativamente ao módulo 2. O módulo 2 tinha muito mais folhas e menos colmo. Então, dependendo de como que eu oferto a forragem, isso vai interferir no desempenho. Então, pessoal, à medida que o tempo vai passando, então se você pudesse pesar o seu boi do semi
no primeiro mês, o desempenho dele é X. No segundo mês, o desempenho dele já cai. No terceiro mês, cai ainda mais. Por quê? Porque a planta forrageira, o dossel forrageiro que está ofertado para o boi muda. Ele vai selecionando folha, vai diminuindo a proporção de folha, aumentando a proporção de como. Concomitantemente a isso, a forrageira vai perdendo qualidade nutricional. Essa redução de folha, esse aumento de material morto, leva a uma redução no teor de proteína, o aumento no teor de fibra, o aumento no teor de lignina, o consumo de forragem tende a cair, como consequência eu tenho uma redução do ganho de peso. Então o trabalho aqui feito lá na APTA em Colina, o professor Gustavo, mostra claramente esses impactos no desempenho. Então, por exemplo, no período de chuva, né, de setembro a abril, ganho de peso médio de 700 gramas, aqui só no sal mineral aditivado. Já de abril a maio, questão de um mês, 15 de abril a 20 de maio, o consumo já caiu para 590 gramas, ou seja, os animais deixando de ganhar 100 gramas. Se eu insistir em fornecer somente mineral nesse período, no mês subsequente, ou seja, 21 de maio a 24 de junho, o ganho já caiu para 300 gramas. Então, nós estamos falando da diferença aqui, ó, de 400 gramas de peso vivo. Então, aquele produtor, aquele pecuarista que às vezes demora para começar o sêmen, ou demora a tomar a decisão de colocar o boi num confinamento, por exemplo, e mantém um animal no pasto em transição e não muda a estratégia de suplementação, a relação que ele estava usando no período de águas, nós estamos falando que você está deixando de ganhar 400 gramas de peso vivo por animal. Então, é um momento muito interessante da gente entrar com essa estratégia do semi-confinamento. Por quê? Porque a ração que nós vamos fornecer para o animal vai mitigar essa redução no ganho que ele teria em função dessas mudanças estruturais e de qualidade nutricional do pasto. Bom, aí vem a pergunta, que tipo de ração que eu vou usar? Né? O trabalho feito pela Universidade Federal de Viçosa, na fazenda experimental lá do CEPET, em Capinópolis, no Triângulo Mineiro, o professor Edênio Detman, hoje é professor lá em Viçosa, um semi tradicional, 1% do peso vivo durante o período de seca, tá? Que fique bem claro, isso aqui foi no período de seca. Eles avaliaram qual que deveria ser o nível ótimo de proteína bruta da ração, período de seca. O que eles observaram? Os animais do grupo controle, que não receberam a ração, simplesmente o sal mineral, ganharam 277 gramas por dia. Ah, Pedro, mas na seca, só no mineral, você está falando que ganhou 277 gramas? Sim, por que ganhou 277 gramas? Porque trabalharam com uma taxa de lotação abaixo da capacidade de suporte, ou seja, havia disponibilidade de forragem, os animais conseguiram selecionar, uma qualidade inferior, ainda assim eles conseguiram ganhar 200 gramas. Bom, para os tratamentos que forneceram 1% do peso vivo em ração, pessoal, colocar no mudo aí, fazendo favor. Para quem colocou, para os animais que receberam 1% do peso vivo em ração, eles observaram um efeito, ou seja, à medida que se aumentou o teor de proteína bruta da ração, saiu de 12% para 16%, houve um incremento de ganho, de 16 para 18 já houve um incremento de ganho. Quando passaram para 20, já não teve muito benefício, na verdade o ganho equivaleu a 16%. Então hoje está muito bem claro e muito bem estabelecido que para uma ração de semi-confinamento no período da seca, o nível ótimo de proteína bruta nessa ração é em torno de 18%. Por que eu estou falando isso, gente? Porque tem muito mercado por aí que trabalha preço. Então tem muita ração no mercado com 14% de proteína, ou até um pouco menos, que é um mercado que a gente chama de combate, é uma ração mais barata, mas quando você trabalha com 14%, você está nessa zona de ganho de peso aqui, ó. Porque você não está otimizando o uso do pasto, principalmente numa condição de seca. Numa condição de águas, a gente pode reduzir esse nível de proteína bruta, a gente trabalha aí com 16, 15, isso para o semi-tradicional, tá? Para o semi-intensivo, 2%, aí nós podemos reduzir esse consumo de proteína de forma que o consumo total, gramas de proteína bruta por animal, fique equivalente. Bom, uma questão importante, pessoal, no mudo, uma questão importante, interessante, e que tem muito pouco estudo feito no Brasil, isso aqui é mais discussão prática que a gente faz no dia a dia, é a questão comportamental, certo? Então, por exemplo, se a gente discutir qual é o melhor momento para fornecer ração para um boi em semi-confinamento tradicional,
Se a gente perguntar para 100 técnicos, provavelmente 90 vão falar o seguinte: o momento ideal de você fornecer a ração é entre o horário do almoço, 10 horas da manhã, 2 horas da tarde, porque você não vai interferir no comportamento de pastejo. Se você fornecer a ração de manhã, o animal vai deixar de consumir pasto e vai consumir a ração. Então, o ideal é fornecer a ração no horário do almoço, 10, 11 horas. Ele já vai ter feito aquele primeiro pico de pastejo no horário fresco, que é a parte da manhã, e aí ele vai vir para o coxo. Bom, concordo, sempre usei esse argumento. Mas quanto mais a gente anda, quanto mais a gente conversa com os nossos clientes, pecuaristas do Brasil todo, que às vezes a gente observa que o boi ele se habitua ao fornecimento da ração. Então, às vezes, se a gente fornecer ração 11 horas, por exemplo, com o passar do tempo, o boi começa a ficar beirando o coxo 9 horas, 8 horas, já está beirando o coxo esperando a ração. Ele fica ali até 11 horas esperando a ração chegar. Então, a pergunta que fica é a seguinte: a questão é, o boi, sem dúvida nenhuma, ele se habitua com a ração. Agora, quanto que isso interfere no seu padrão de pastejo e, consequentemente, no desempenho? Nós já tivemos clientes que, por observação prática, deixou de ofertar a ração às 11 horas, meio-dia, porque ele observava que os animais ficavam esperando a ração na beira do coxo desde 8 horas da manhã até às 11. E ele passou a ofertar a ração de manhã. Então, os animais vieram, consumiam a ração e depois iam pastejar. Isso é mais crítico no semi-tradicional. Porque normalmente no semi-tradicional, que eu forneço 1% do peso vivo, 4, 5 quilos de ração, o consumo de ração é relativamente rápido. Né? É diferente do semi, que eu forneço 2% de ração, em que a ração está disponível praticamente o tempo todo. E essas duas fotos, elas são bem emblemáticas. Na foto da esquerda, dá para a gente ver que os animais estão praticamente todos ao mesmo tempo consumindo a ração. Porque a oferta ela é relativamente pequena em relação à capacidade de consumo total dos animais. Já a foto da direita é ração fornecida à vontade, boi comeu o tanto que quiser, 2% do peso vivo. Observem que está lá o módulo de pasto lá atrás, né? Então não tem animal praticamente aqui na linha, porque eles vêm, consomem, voltam para o pasto. Então, para quem trabalha com 1%, essa questão comportamental parece ser ainda mais importante. Tem muitas perguntas que a gente ainda não tem resposta, porém, nós estamos buscando essa resposta. Né? Então, a pergunta que fica é, quanto que o boi come de ração? Espera aí que eu não estou conseguindo enxergar aqui, deixa eu só tirar. Quanto o boi come de ração, nós temos condições de saber e deveria ser mensurado. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque tem muita gente por aí que não sabe quanto de ração os animais estão consumindo. Vai saber só no final, na baixa do estoque. Ele tem que saber isso dia a dia. Agora, e o consumo de pasto? Se eu estou dando 1% do peso vivo em ração, quanto de pasto os animais consomem? Se eu passo para 2% do peso vivo, quanto de pasto que os animais consomem? Então, eu vou voltar aqui nessa imagem aqui de novo. Ó. Isso aqui é uma fazenda em Rondônia, que fornece 2% na verdade, fornece ração à vontade, trabalha com 10 bois por hectare, alta taxa de lotação. E conversando com o Vitor, que é o zootecnista que trabalha lá e que dá consultoria lá, se eles não trabalharem com adubação nitrogenada, principalmente na época das águas, os bois rapam o pasto. Ou seja, não é porque o boi está comendo 2% de ração que ele come só um pouquinho de folha, de pasto. Ele vai comer pasto, porém a gente não sabe quanto. A gente precisa aprofundar esse conhecimento para nos permitir uma otimização do sistema de sêmen. E é com base nisso que a gente precisa buscar a tecnologia. Né? Então, nós da Cargill estamos prospectando utilizar um sistema bastante evoluído tecnologicamente falando, é um sistema europeu. Então, basicamente, ele é um cabresto que a gente coloca nos animais, tá? Então, esse cabresto, ele tem um tubo coberto por silicone e ele tem um sensor aqui nessa ponta, que à medida que o animal consome pasto, ele faz o pastoreio, esse sensor aqui, ele recebe uma pressão, porque o animal está consumindo pasto e está pastejando. Isso é armazenado nessa parte aqui do sistema.
Então, a gente consegue estimar quanto tempo o animal efetivamente pastejou, quantos bocados ele fez, e com base nisso a gente estima a quantidade de ração que ele consumiu. Então, se vocês observarem aqui, ó, nesse trabalho, né, que 2017 foi feito na Europa, a correlação entre quantos bocados, mordida mesmo, que o animal fazia no pasto, eles correlacionaram com o que foi visualizado. Então ficavam os pesquisadores com binóculo, contando quantas vezes o animal fazia o bocado no pasto, e correlacionaram isso com a medida dada pelo cabresto eletrônico. E viram que a correlação era muito alta. Quando a correlação é acima de 0,7, a gente considera com a correlação muito alta. Ou seja, isso significa que nós conseguimos estimar, com uma precisão bastante razoável, quantos eventos de bocados o animal faz no pasto usando esse sistema, comparativamente se a gente estivesse observando a olho nu. Então, a gente está com a ideia de trazer esses cabrestos, colocar em alguns animais, em alguns clientes nossos que trabalham com sêmen de 1% e 2%, para a gente medir realmente quanto que o animal está comendo de pasto nas duas situações. Isso vai nos permitir ter um embasamento melhor e, consequentemente, um refinamento na hora de definir quantos animais nós vamos colocar por módulo de acordo com a espécie forrageira, época do ano, etc. Ok? Bom, uma das grandes vantagens do sêmen, pessoal, é melhorar rendimento de carcaça. Muito pecuarista fala: Pedro, se eu trabalhar com sêmen, eu vou melhorar rendimento de carcaça? Essa questão de rendimento de carcaça é uma questão sensível da gente discutir, não vou entrar no mérito do tema aqui, mas o fato é, a ciência já comprovou. Isso aqui é um trabalho feito na Irlanda, tá? Um trabalho muito sério, com uma compilação grande de dados vamos focar aqui nessa bolinha branca aberta, que foi o sistema de terminação a pasto. Então, aqui, ó, aqui é a quantidade de concentrado em função do peso vivo. Então, aqui é só dividir por 10. O 5 é o 0,5%, o 1 seria o sêmen tradicional 1%, 1,5% e 2%. O que eles observaram, pessoal? Que à medida que se aumentou a oferta de ração, eu saí do mineral, rendimento aqui de 50,5%. Passei para o 0,5%, o rendimento já subiu para 51,5%. Passei para 1% do peso vivo, o rendimento já passou aqui para 52,5%, 53%. Então, veja bem, um trabalho feito na Irlanda, 1% do peso vivo, rendimento de carcaça, 1% do peso vivo semi-tradicional, da ordem de 52,5%, 53%. Está bem próximo do que a gente observa no Brasil. Tem cliente nosso trabalhando com nível de oferta mais baixo, 0,5%, vai dar 2,5 kg de ração por boi dia, obtendo rendimentos superiores, da ordem de 53%, tá? Então, à medida que nós vamos aumentando a oferta de concentrado, a lógica é que o rendimento de carcaça aumente. A lógica biológica, tá? O trabalho que nós fizemos lá no leste de Minas, região de Governador Valadares, Nanuque, Teófilo Otoni, mostrou muito claramente isso para nós, né? Então, se vocês observarem aqui, ó, depois eu vou mostrar mais dados desse experimento, mas nós comparamos basicamente 3 níveis de oferta de concentrado a pasto, em terminação, 0,5%, 1% e 1,5%, o que nós observamos? Com 68 dias de trato, o rendimento ele aumentou linearmente, à medida que se aumentou a oferta de concentrado, saiu de 52,8 para 54,4. Com 100 dias de trato, o rendimento saiu de 53 para 55, ou seja, dentro daquela lógica que a gente realmente esperava. Por que isso acontece? Porque à medida que eu aumento a oferta de ração, lembra daquele efeito substitutivo, o animal come menos pasto, consequentemente o tamanho de rumen diminui, rumen, omaso, abomaso, na verdade o trato gastrointestinal, teoricamente, então, o rendimento tende a cair. Então, um dos benefícios do SEMI é propiciar esse melhor rendimento, esse menor enchimento, consequentemente, um ganho de carcaça mais interessante, né? Agora, de nada adianta eu definir fazer um semi-confinamento se eu não fizer bem feito, né? Aí aqui eu agradecer até o Carrijo, o Elbert, o Matias, o pessoal que atende o Grupo Valim, que é um cliente nosso em Goiás e no Mato Grosso. Eles elaboraram, toda fazenda que faz semi, não só semi, né, pessoal? Qualquer sistema de produção,
deveria ter um procedimento operacional padrão para garantir que a execução daquela operação vai ser bem feita, né? Então, eu sempre costumo falar o seguinte, para qualquer sistema dar certo, SEMI, linha branca, proteinado, confinamento, nós precisamos trabalhar 4 grandes pilares. Pessoas, eu preciso ter pessoa treinada, engajada, eu preciso ter produto de qualidade, eu tenho que ter um processo muito bem estabelecido, eu tenho que ter estrutura adequada. Então, esse procedimento operacional padrão, cada um pode fazer o seu. No caso nosso, especificamente da Nutron, nós temos condição de construir esse programa operacional padrão de acordo com a realidade de cada fazenda. Então, nesse caso específico, por exemplo, nós dividimos, o pessoal lá, né, sob a liderança do Carrijo, dividiu em 5 grandes pilares, que é formação de lote. Então, dentro de cada pilar aqui tem os subpilares, eu não vou entrar em detalhe aqui. Critério de apartação, raça, tamanho de módulo, como é que vai fazer a mudança de módulo, lotação dos módulos, tempo de formação do lote, etc. Leitura de coxo, operação de trato, manejo nutricional e atividades rotineiras. Ocorrências, qual que é o estoque de insumos, se está fazendo limpeza, se não está, qual o critério para fazer, qual o critério para fazer limpeza do bebedouro e por aí vai. Então, não vou entrar em detalhe aqui do protocolo em si, mas o importante é que cada fazenda precisa ter um POP, um procedimento operacional padrão SEMI, identificar os pontos críticos de controle, ou seja, que devem ser monitorados, com qual frequência para a gente garantir a execução bem feita, né? Bom, mas aí muitos podem perguntar, Pedro, mas o SEMI hoje está inviável, está muito caro. Vivemos um cenário de incerteza, né? Preço do milho, peguei essa notícia de anteontem, né? Hoje é dia 27, de anteontem, preço do milho atinge novo recorde, cotação pode subir mais. Então, se a gente pegar aqui os preços do milho desse ano, está embicado para cima, e a gente não sabe o que vai ser amanhã. Então, o preço do milho caro, será que vale a pena eu trabalhar um SEMI com 2% de oferta de concentrado? Será que não é mais interessante, nesse cenário de milho muito caro, eu explorar ao máximo, usar subproduto? E vejam bem como o mercado é dinâmico, pessoal. Hoje, em várias regiões do Brasil, Mato Grosso, Sudoeste, Goiânia, etc., ingredientes extremamente interessantes que nós temos trabalhado em dietas de semi-confinamento é o WDG ou DDG, que é o subproduto advindo da indústria do etanol de milho. Inclusive, recentemente está tendo um monte de webinar sobre o assunto aí, né? Só que o mundo muda tão rápido, vocês devem estar acompanhando os noticiários aí também, o preço do petróleo está derretendo. Uma briga de mercado aí da Arábia Saudita para a Rússia, com essa questão de coronavírus, a demanda caindo drasticamente, posto de gasolina comentando redução de 70% no movimento, alguns falando até que vão fechar porque não é viável manter aberto com esse nível de demanda baixo. Então, com essa redução do preço, inclusive a gasolina era para ter caído 15%, não sei se todo mundo aí está realmente conseguindo comprar gasolina com 15% de redução de preço. Isso tem um impacto direto no preço do etanol de milho. Porque o etanol, ele compete com a gasolina, aquela relação de 70%. A partir do momento que o preço do petróleo cai e da gasolina cai, o consumidor passa a migrar para a gasolina. Então, o preço do etanol, teoricamente, teria que cair. Agora, nos preços que a gasolina está hoje, para o etanol ficar interessante, ele tem que cair no nível de preço que não paga a conta. O pessoal muda. Ele não paga a conta da usina fazer o etanol de milho, porque o milho está muito caro. Então, hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, tem indústria de etanol fechando, porque não é viável, é inviável. E a grande pergunta que nós estamos nos fazendo nesse exato momento é, hoje no Mato Grosso, com o cenário de queda de preço de petróleo, de gasolina, será que vai valer a pena produzir etanol? Será que nós vamos continuar tendo a oferta de WDG e DDG como muitos esperavam? Ou seja, é um mundo VUCA que a gente fala. E esse mundo VUCA, pessoal, ele veio para ficar. O que é o mundo VUCA? Vem do inglês, vou traduzir. É um mundo que ele é extremamente volátil. O que eu acabei de falar é um exemplo claro de volatilidade, preço de milho altíssimo, de petróleo derretendo. É um mundo incerto, o U vem de uncertainty, ou seja, incerteza. Ninguém sonhava, imaginava que nós iríamos ficar em quarentena por 4, 5 dias, 10 dias. Ninguém sabe por quanto tempo nós vamos ficar ainda. Complexidade e ambiguidade, ou seja, esse mundo veio para ficar, infelizmente. Hoje é Covid-19, ontem foi H1N1, já teve a SARS, já teve a MERS, ninguém sabe o que pode vir amanhã, né?
Então, lembrando o Charles Darwin, ele falou isso aqui há muito tempo atrás, a espécie que prevalece não é aquela mais forte nem a mais inteligente, mas a mais responsiva à mudança. E isso aqui se aplica muito para nós trabalhando pecuária. O mundo muda muito rápido, a pecuária tem mudado muito rápido, então a gente tem que estar abertos à mudança, sermos protagonistas da mudança para a gente conseguir sobreviver nesse mundo. Então, se o milho hoje está caro, quem faz um semi 2% do peso vivo, 1,5% do peso vivo, talvez não é mais o momento de trabalhar nesse nível de oferta de concentrado. Hoje, muito provavelmente, faz muito mais sentido eu explorar ao máximo o recurso alimentar mais barato que eu tenho dentro da minha fazenda, que é o pasto. Ah, Pedro, mas eu tenho lá eu comprei muito animal, meu modo não aguenta, se não trabalhar com 2%, o pasto vai no chão. Ok, é a sua realidade. Mas para quem tem condição de trabalhar com taxa de lotação um pouco mais bamba e trabalhar com nível de oferta de concentrar de forma a otimizar o pasto, é o cenário mais econômico atualmente, né? E um desafio grande que a gente tem no SEMI, isso aqui é sempre uma demanda grande de clientes nossos e de prospectos, a gente roda aí pelo Brasil, essa foto aqui ela é bem famosa lá do Flávio Dutra, é o desafio de colocar acabamento, né? Então a gente sempre ouve o pessoal falar, ah, Pedro, no SEMI tradicional 1%, a gente consegue colocar peso, mas o acabamento fica a desejar, seria bom se a gente tivesse um acabamento um pouquinho melhor. Então, para poder atender essa demanda, nós desenvolvemos, há 2 anos atrás, um produto específico para o semi-confinamento, que é o ProBif Semi. Como vocês podem ver aqui, ele tem umas pedrinhas pretas que é gordura protegida. Não é qualquer tipo de gordura, é uma gordura com uma alta predominância de ácidos graxos saturados. Por que isso? Porque os ácidos graxos saturados, além deles fornecerem energia, numa situação, lembra que eu falei lá atrás, no semi-tradicional 1%, que limita o consumo de energia do boi ao consumo de pasto, porque causa enchimento ruminal, o que eu conseguir colocar mais de energia via ração vai ter um efeito na veia, e além disso, esses ácidos graxos saturados, que provém da gordura de palma, é o óleo de dentro, eles estimulam a adipogênese, ou seja, eles estimulam a deposição de carcaça. Então, basicamente, o que a gente propõe com o uso desse sistema, do ProBif Semi, é o combo. É igual você vai no McDonald's. Você vai querer comer um sanduíche, por R$2 a mais, R$3 a mais, você compra um refrigerante e uma batata frita. E se você pagar mais R$5, você ainda ganha um pote de milkshake. Então, a ideia nossa do ProBif Semi é justamente isso, ou seja, você explorar ao máximo o seu pasto, colocar peso, e você vai levar o milkshake por R$5 a mais, ou seja, vai levar um animal com acabamento bem superior, consequentemente, o rendimento de carcaça melhor, um ganho de carcaça superior vai te dar mais dinheiro. Ah, Pedro, beleza, muito bonito você falar, mas vamos mostrar dados. Vamos lá, mostrar dados. Nós fizemos um trabalho para provar o conceito na Universidade Federal do Mato Grosso, junto com o professor Joanes, não vou entrar em detalhe aqui, que nós não temos tempo, meu tempo está estourando. Provamos um conceito numa escala menor na universidade, por isso que a universidade é fundamental, a gente tem parceria com várias universidades. Queria até agradecer ao Joanes, não sei se ele conseguiu entrar na call aí. Depois nós fizemos essa prova de conceito na universidade, nós falamos, não, vamos colocar a prova agora em condição comercial. Fizemos um experimento aqui com 460 animais Nelore, Barra do Bugres, no Mato Grosso, René Barbu, João Desto, toda a equipe lá, o Marcel ajudou a gente, o Luiz Carlos. O que nós fizemos? Nós dividimos 4 módulos, certo? Trabalhamos com 51 animais em cada módulo, dependendo da época, teve que trabalhando com 64. Definimos 90, 100, 110 dias. Vou passar um pouco mais rápido aqui, pessoal, para ter tempo para pergunta, tá? Então, o que aconteceu? Os animais do grupo controle, era ração normal, comeu 9,5 kg de ração. Quando nós colocamos esse blend, ou seja, o ProBif Semi, que é esse blend aí de ácidos graxos protegidos do rumen, o consumo de ração diminuiu, foi para 8,23. Ou seja, nos mostrou claramente que aquela premissa que nós assumimos realizou, ou seja, eu coloquei mais energia, o animal comeu mais energia, consequentemente ele precisou comer menos. Por quê? Porque o ProBif sempre tem a gordura protegida, mais carregada em energia, o boi precisou comer menos. Saiu de um consumo de 2,2 para 1,9. Vamos lá no peso final. Aqui nós fizemos 3 abates, com 90 dias, 92, 105 e 113.
tá? Para a gente avaliar o desempenho dos animais em função do tempo que eles ficaram no semi-confinamento. O que a gente observou? Que à medida que o tempo foi passando, o peso dos animais aumentou, claro. Nos animais abatidos com 113 dias, nós tivemos uma diferença significativa, ou seja, o animal que consumiu o Probif Semi, ele foi mais pesado e apresentou um ganho de peso mais alto. Ou seja, aquele animal mais pesado, que tem uma demanda de energia mais alta, porque ele tem a mantença mais alta, está depositando mais gordura, precisa de mais energia, o Probif Semi foi capaz de fornecer mais energia para dar suporte para esse maior ganho de peso. Então, ó, nos 113 dias, mesmo comendo menos ração, ó, eu saio de 2,2 para 1,9, os animais ganham mais peso, 1,270, 1,340. Além disso, melhorou o acabamento. Então, carcaças com grau de acabamento maior ou igual a 3, que é o nível que o frigorífico busca, né, nós tivemos um aumento de 57% de acabamento. Lembrando que os animais consumiram menos ração, ganharam mais peso, principalmente com mais tempo de semi, e produziram uma carcaça mais bem acabada, 57% de aumento de acabamento. Isso foi no Mato Grosso. Vamos fazer a prova de novo numa outra fazenda comercial, Minas Gerais, região de Nanuque, Dr. Eduardo. Trabalhamos com animais Nelore, animal mestiço, trabalhamos com um experimento que dificilmente uma universidade no Brasil consegue fazer em função da estrutura. Nós trabalhamos lá com 12 piquetes, 20 animais cada piquete. Então, trabalhamos com N grande, animal que entrou aí com 460 quilos, tá, de peso. Nós comparamos o seguinte, 0,5%, 1% e 1,5%. David, daqui a 5 minutinhos eu termino, tá, para você já entrar aí. Então, o que nós medimos? O nível de oferta de concentrado, todas as rações tinham Probif Semi. E a nossa ideia era, eu consigo trabalhar com 1% e ter o mesmo desempenho do que 1,5% trabalhando com Semi. Essa era a nossa premissa. Então, aqui abatemos animais com 68 e 103 dias de fornecimento de ração. Então, aqui uma vista dos animais, 0,5%, 1% e 1,5%. E fizemos isso 2 anos seguidos. Primeiro, 2018. O que aconteceu, pessoal? Olha aqui, ó. Com 0,5% de ração, que é 2,5 kg, ganhou 1,08. Com 1%, com Probif Semi, passou para 1,280 kg. Com 1,5%, passou para 1,310, praticamente o mesmo ganho de peso. Ou seja, eu consigo economizar aqui 2,5 kg de ração e não interfiro no ganho de peso. Isso com 68 dias. Com 103 dias, claro, o animal vai ficando mais pesado, a exigência de energia dele vai aumentando, essa diferença vai aumentando um pouquinho, ó. Saiu de 1,1 kg com 1% para 1,280. Vamos para o ganho de carcaça. 770 gramas, 930 gramas, 1 quilo. Com 68 dias. Com 103 dias, 670 gramas, 800 gramas, 930 gramas. Ano 2, repetimos o experimento, mesma coisa no ano 2. A ideia é praticamente a mesma. 63 dias de abate, com 90 dias de abate, meio, 1 e 1,5% de fornecimento de ração. 1%, um ganho de 1,112, 1,110, 1,120, 1,5, 1,200. Com 90 dias, 1,140, 1,180. Vamos para o ganho de carcaça, pessoal. Ganho de carcaça idêntico, 1 e 1,5%. Ou seja, com esse sistema nosso, nós conseguimos garantir ganho de carcaça equivalente no 1% em relação aos animais que consumiram 1,5%. Nós estamos falando, pessoal, em reduzir 2,5 kg de ração por animal dia, mantendo o ganho de carcaça, como esses resultados aqui mostraram, tá? O que aconteceu com o acabamento? Olha aqui, ó, carcaças uniformes, que é a verde. Um aumento significativo na carcaça uniforme. No 1%, nós tivemos 70% das carcaças uniformes, com 68 dias. Com 103 dias, isso aqui no ano 1, nós tivemos 1% peso vivo, 72,5% das carcaças com acabamento uniforme, 23% especial. No ano 2, praticamente se repetiu. E nós tivemos uma grata surpresa no ano 2, nós temos 87,5% de carcaça com acabamento uniforme. Bom, só para finalizar, uma tecnologia também nova que nós estamos avaliando de trazer para o Brasil. Muita gente pergunta em relação à granulometria de milho, digestibilidade, muita gente vê milho nas fezes, preocupa se está sendo digerido ou não.
tem um pessoal trabalhando aí que pegar a amostra de fezes, mandar para o laboratório, avaliar a digestibilidade de amido, etc. e tal. Existe um equipamento extremamente novo, isso aqui chama-se espectrometria portátil raio-x, tá? Por isso tem esse X aqui, ó. É um equipamentozinho portátil, uma pistolinha, que você coloca essa pistola aqui no bolo fecal e ela estima na hora a digestibilidade. Olha aqui, ó, que é de 2020, trabalho do mês passado, foi comparada isso aqui é digestibilidade da dieta do boi, usando um sistema tradicional, que seria coletar as fezes, analisar no laboratório, etc. Então, deu 81,7%. E usando esse equipamento portátil aqui, ó, deu 81,2%, ou seja, idêntico. Ou seja, muito em breve, nós vamos conseguir ir numa fazenda com um equipamentozinho desse aqui portátil, colocar ele em contato com as fezes e automaticamente vai me dar a digestibilidade da ração. Isso vai me ajudar a tomar uma decisão, por exemplo, se eu preciso moer um milho mais fino, um milho mais grosso, e por aí vai. Tá? Só tecnologia nova aí que a gente, um futuro breve, nós vamos estar trazendo para o Brasil. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço muito aí a participação. Estamos com 500 pessoas aí online, muito bacana. Aí agora a gente vai trazer uma inovação aí do webinar, que é trazer um depoimento de um pecuarista que está trabalhando terminação a pasto em Curionópolis, que é o Dave, lá da Fazenda Coração do Brasil. Queria agradecer aqui o Dave, queria agradecer o Felipe, pessoal do Pará que está ligado com a gente, o João Guimarães, não sei se o João também está acompanhando. E aí, Dave, eu queria que você entrasse aí e falasse um pouquinho, compartilhasse a sua experiência, e aí a gente já abre para perguntas. Tá me ouvindo, Dave? Estou ouvindo, sim. Tudo bom, Pedro? Faz favor, Dave, tudo jóia. Obrigado aí, compartilha com a gente a sua experiência aí no Pará. Ué, pois é, moçada. Eu tenho só agradecer aí a Cargil e a você, Pedro, por dar essa oportunidade para passar um pouquinho aí da minha experiência, apesar de ser pequeno, mas vamos tentando aí, cada dia melhora mais com a ajuda de vocês. Pois é o seguinte, eu venho já tentando melhorar o meu ganho de peso, né, ganho de carcaça, porque há 2 anos atrás, que quando eu iniciei esse TIP, né, que você já falou no início, o que acontecia? Os rendimentos muito ruins, frigorífico, isso foi me desestimulando. Então, o que aconteceu? Eu fui procurar uma melhora. Então, foi onde que eu achei assim, mais conveniente, porque eu fiz uma experiência com confinamento com grão inteiro e tal, e não achei muito legal. É um custo muito caro e não era assim no perfil que eu estava agradando. Então, o TIP veio para ficar aqui na Coração do Brasil. Achei muito importante. E aí, assim, barateou um pouco o custo da arroba produzida, né? E tentar melhorar os rendimentos. Foi com isso que me impulsionou mais a mexer com esse assim, para não sair do ramo da pecuária, né? Porque até então o lucro fica mais exprimido, né? Então foi onde que eu achei melhor, ainda mais com uma equipe igual de vocês, que vem fazendo acompanhamento com a gente, treinamento com a minha equipe aqui também. Isso foi muito importante. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Para mim está sendo uma experiência muito boa e os rendimentos melhorou. A indústria também, ela está mais satisfeita com o produto que eu venho entregando, né? Então, assim, né, tá bom. E assim, David, qual que é o tamanho médio dos lotes que você trabalha? Qual a quantidade de ração? A questão do operacional aí, se você viu um benefício de trabalhar com uma quantidade menor de ração para facilitar o seu operacional, conta um pouquinho disso. Pois é igual eu estou te falando, a gente vem cada dia fazendo uns experimentos e tentando melhorar, né? Agora, por último mesmo, eu estava trabalhando com 1% peso vivo, mas agora, há pouco tempo agora, já passou a diminuir a quantidade de ração, né? E, igual você falou aí mesmo, não é porque você está dando muita ração que o boi tá ganhando aquela quantidade de... Até ganha, mas aí o lucro seu fica menor, né? Porque além de comer muita ração, diminui o seu lucro, porque está comendo muita ração e ganha menos peso, né?
Agora foi determinado lá, está comendo uma faixa de 2 quilos, 2,5 kg por boi. Os lotes meus ficam em torno aí na faixa de 60, 80 boi no máximo. A lotação está aí, o ar tá mais ou menos 2 e pouco, acho que é uns 2 e pouquinho, não lembro mais agora a quantidade certinha para te falar não. Mas enfim, muito bom, muito bom. Só tenho a agradecer aí a vocês aí, a sua equipe aí, viu, por ter colaborado aí bastante com essa melhoria aqui na fazenda. Bom demais. Qual que é o tamanho dos lotes que você trabalha? Quantos animais, quantos bois por módulo, normalmente? Geralmente é na faixa de 60 a 80 bois por lote. E qual espécie forrageira que você, uma capim, que você mais tem aí? Aqui predomina mais o Mubassa, mas temos o braquiarão também, né? O braquiarão é mais na faixa da fazenda, que é mais o gado mais novo, né? O gado mais que aqui na fazenda é o seguinte, a gente produz, recria e engorda. Eu não faço isso completo. Certo. Então, a boiada mais nova, que chega na faixa de 300 quilos até 400 quilos, ela vem comendo o Proteipex, o CP, né? E já chegando para os lotes de acabamento de 400 quilos acima, que é o Probif Semi, esse está comendo uma faixa de 2 quilos, 2,2 kg, 2,5 kg. E assim, o que a gente vem fazendo acompanhamento de ganho de peso, está ganhando aí na faixa de 1,2 kg, 1,1 kg, já teve ganho até 1,280 kg na boiada de acabamento. E também na boiada mais nova também no retiro, que também já fizemos vários experimentos lá em acompanhamento de ganho de peso, então está ganhando nessa faixa. Ô, João, acho que vale a pena a gente abrir o microfone aí, se tiver alguém que quiser fazer alguma pergunta. Deixa eu... Acho que é um bate-papo agora mesmo. Obrigado aí, Veiga. Eu vou falar aqui, o pessoal já mandou algumas perguntas no chat aqui, eu vou falando e o pessoal pode ir mandando outras, que aí fica até um pouco mais fácil, com receio de ter mais gente abrindo o microfone aí, né? Uma das perguntas aqui, é para você comentar um pouco mais em relação ao horário de trato, né? É o horário para ser realizado o trato aí. Então, aquilo que eu falei na apresentação, o conceito geral, para quem vai trabalhar com semi tradicional, que é até 1% peso vivo, vamos colocar assim, é tentar evitar de fornecer a ração nos horários em que normalmente o boi pasteja, no início da manhã e na tarde, o horário mais fresco, né? Então, a gente tem recomendado aí 10 horas, 11 horas. Posso fazer essa pergunta já? Mais recentemente, como eu falei na apresentação, o comportamento do boi, tem situações que o boi ele acostuma, ele fica tão habituado esperando a ração, que às vezes ele deixa de pastejar para ficar perto do coxo esperando a ração. Então isso tem feito a gente realmente repensar qual que é o melhor horário de fornecimento. Agora, para a gente chegar a uma conclusão mais assertiva, a gente precisa realmente medir o consumo de pasto, por isso que eu mostrei aquele cabresto lá que a gente vai tentar usar, para poder dar uma resposta mais precisa. Mas se você falar assim, o conceito geral fornece entre 10 e 2 horas da tarde. Porém, dependendo do comportamento dos animais, você precisa fazer ajuste nisso aí. Não, beleza. Uma outra pergunta aqui foi para você comentar um pouco mais com relação ao uso da gordura de palma, aí, né, do blend aí, e com relação à sua atuação na adipogênese, né? Bom, aí depois, João, você abre o microfone para o Dave falar para a gente questão de fornecimento da ração dele lá, que hora que ele fornece, qual que é a experiência que ele tem visto lá. É o seguinte, pessoal, os ácidos graxos saturados, eles estimulam a adipogênese, ou seja, a formação de tecido adiposo, que é o que vai dar o acabamento no boi. Os ácidos graxos insaturados, eles atrapalham. Então, por exemplo, a gordura de soja, ela tem muito ácido graxo insaturado. Então, numa condição de pasto, ácido graxo insaturado de soja, ele pode atrapalhar a adipogênese. Não vou entrar aqui no detalhe fisiológico, a gente gastaria um pouco de tempo, mas o ácido graxo saturado, ele permite uma melhor adipogênese. João, abre o microfone aí para o Dave falar para a gente o horário de fornecimento, como é que é essa questão lá na...
Pois é, moçada. É o seguinte, sobre o fornecimento, a gente já veio acompanhando pelo seguinte detalhe. Geralmente, o vaqueiro sai num sentido, aqui na fazenda, mais ou menos a faixa de 40 custos que ele tem que passar por dia. Então, vamos supor, ele inicia pelo sentido, vamos supor que ele faz o sentido horário. Daí, o que acontece? Se algum dia ele fazer o sentido ao inverso, você pode prestar atenção, assim, normal, aquela boiada que ficou por último, ela ficou aquele tempo todinho esperando o boi chegar, a ração chegar no pasto, né, entendeu? Então, assim, se você tem uma normalidade, você não pode mudar esse boi, porque você vai tirar a rotina do boi, entendeu? Então, assim, o boi acostuma tanto que você não pode mudar. Se você tem aquele horário combinado com ele ali, para colocar a ração, então eu acho que você tem que manter aquela fidelidade com o boi ali, porque se você mudar, ele vai ficar te esperando ali no horário, entendeu? Ô Pedro, uma outra pergunta foi com relação ao que você comentou de ideal em termos de proteína e energia, né, e qual o ganho esperado aí para o uso dessa ração no semi-confinamento. Não entendi, João, como é que é? Repete. O pessoal perguntou assim, tem duas perguntas muito semelhantes aqui. Qual foi o nível de energia e proteína que foi trabalhado, né? E você citou aí como sendo o mínimo, a taxa ideal para trabalhar ali. E isso aí, qual que seria o período de ganho, o que poderia ser esperado de ganho no período de uso aí? Igual eu falei, na seca, para 1% do peso vivo é 18% de proteína. A energia, eu vi que no chat muita gente perguntando em NDT, a gente trabalha muito pouco hoje em NDT, a gente trabalha com energia líquida, mas você transferir isso aí para NDT, vai dar uma ração aí com 70 e pouquinho de NDT, tá? Na época da transição, a gente trabalha um pouquinho menos de proteína, porque o capim não está tão seco assim quanto na seca, né? A gente trabalha com 16. E na época das águas, dependendo da quantidade de pasto, da qualidade do pasto, a gente consegue baixar essa proteína para até 14. Na época das águas, tá? Na época da seca, jamais, 18%. O ganho de peso, igual eu falei, moçada, aquele gráfico que eu mostrei lá, eu posso ter ganho de peso de 600 gramas, eu posso ter ganho de 1,4 kg. O que vai definir o ganho não é a ração, não é o teor de proteína da ração. O que vai definir o ganho, claro, a ração é importante, é fundamental, mas tão importante quanto é o pasto. Qual que é o pasto, qual que é a espécie forrageira, tem folha, tem talo, que época do ano que é, então é muito difícil da gente botar o pé na peia para garantir, para falar qual vai ser o desempenho. Se eu visitar a sua fazenda, eu ver essa operação, aí sim a gente tem condição de dar uma estimativa mais assertiva, né? Vou perguntar para o David aí. David, em relação aos finais de semana, em termos de dificuldade, a gente sabe que nas fazendas tem um pouco de algumas limitações. Final de semana, o fornecimento é normal? Ou se segue... O fornecimento é normal. O que eu faço? Tem um fornecedor de ração durante o período da semana todinho. Esse rapaz é o tratador. O que acontece? No final de semana, ele trabalha para ele ter folga, por exemplo, no sábado, já tem outro vaqueiro que trabalha normal, ele só tem essa função, porque como no domingo não trabalha, aí o rapaz que trabalha no sábado, no domingo ele não coloca, ele troca com o vaqueiro nesse dia. Então, assim, no sábado ele não trabalha e o outro vaqueiro coloca no lugar dele. E assim vai fazendo essa diversificação. Lá são 4 vaqueiros, então todo final de semana muda um no domingo. Então, no trato do domingo, cada dia um vaqueiro, para ele ter folga. Ô Pedro, e em cima do que foi respondido agora, e aí uma pergunta aqui, daria para trabalhar sem fornecer no domingo aí? Que risco a gente teria? Ou se a gente... João, no semi-tradicional no 1%, se a gente tirar só o domingo, dá. Porque aí, por exemplo, eu vou dar 5 quilos de ração por boi na semana. Eu teria que distribuir 5 vezes 7, 35 em 6 dias. A única questão é que, como o Dave colocou muito bem,
o animal ele se habitua. Se você não fornecer a ração no domingo, ele vai ficar esperando a ração ali na beira do coxo, né? Então, assim, a partir do momento que a gente tomou a decisão de dar o semi, o ideal é fornecer a ração todo dia. Agora, se for muito difícil, muito complicado, eu precisar pular o domingo, pode até pular, mas lembrando, o boi, ele se habitua, ele vai ficar beirando o coxo, muito provavelmente na segunda-feira eles vão estar bem agressivos ao coxo, porque eles ficaram um dia sem comer a ração, então vai aumentar a agressividade, aumentando a agressividade eu tenho risco de acidente com os animais, tem risco de pressionar mais, quebrar coxo, quebrar cerca, estrutura, eu posso ter um risco de acidose, principalmente aquele boi mais guloso, que vai comer mais rápido. Então, assim, não é muito recomendável, não. O ideal é fornecer todo dia. Mais algumas perguntas aqui. Você falou aí do uso, da diferença entre seca e águas em relação ao perfil da ração, né? Então, só para reforçar, foi questionado aí com relação ao uso. Se dá para trabalhar com semi-confinamento na fase final do período de águas e início de seca? Dá, sim. Depois eu queria até que o Dave falasse para a gente também das alterações que ele faz lá, período de seca e águas, mas é basicamente alterar a formulação da ração. Vou trabalhar com 1%. Nas águas é uma coisa, na seca é outra. Eu preciso trabalhar com níveis diferentes de proteína. Ureia também muda, a quantidade de ureia que eu posso usar numa situação ou outra. Então eu mudo a formulação. A expectativa do ganho também tem que ser diferente, obviamente. Se eu dou 1% de ração nas águas, eu tenho um ganho de 1,300, eu não posso esperar o mesmo ganho de 1,300 dando 1% na seca, porque a qualidade do pasto muda totalmente. Mesmo eu ajustando a ração, eu não vou conseguir ter nível de consumo de energia na seca, mantendo o mesmo nível de oferta de ração das águas. Então, se eu tinha um ganho nas águas de 1,300, na seca provavelmente vai para 900 gramas, 1 quilo, certo? Dave, se puder falar alguma coisa para a gente aí sobre essas questão da época do ano aí? Não, sim, na verdade é o seguinte, essas formulações, praticamente a equipe aí da Nutron é que a gente já está bem sincronizada, então, assim, eu não me preocupo muito com essa, porque a própria Nutron, com a equipe deles, faz essas formulações para mim. O que a gente vem mudando, agora, por exemplo, há pouco tempo agora, a gente optou por não fornecer farelo de soja e mudar para o DDG, que parece que veio para ficar. Mas, assim, isso varia muito com o preço, né, opção de outras opções mais baratas. Mas, até então, a gente está usando o DDGS, que é muito bom, barateou um pouco o custo, melhorou mais o manejo da fabricação da ração mesmo em si, né, que diminui o produto, então facilitou mais para a gente. E sem falar no custo, né? É muito boa essa observação, Dave. Isso é uma questão importante, pessoal. Sempre estar atento a oportunidades de insumos, né? Existe um certo conceito formado no Brasil, graças a Deus ele está sendo quebrado, que é gente de empresa aí que fala que não tem como você fazer ração para boi ou confinar boi sem farelo de soja. E a gente está provando que tem sim, né? O Dave é um exemplo. Aí é um trabalho que a gente faz junto lá com o Filipão está aí no webinar também, sempre em contato conosco aí, a gente viu uma oportunidade de reduzir custo substituindo o farelo de soja pelo DDGS, com resultados, como o Dave falou, aí, muito bons. Em várias outras regiões a gente tem usado bastante e tem dado resultados muito bons. Ô Pedro, aproveitando aí esse gancho do David e seu aí, em relação ao uso do DDGS, foi questionado aí em termos de limite, quanto que daria para a gente trabalhar nessas rações aí de semi-confinamento? João, não tem limite, fechar a proteína que a gente precisa, você pode trabalhar praticamente só com DDGS, milho, núcleo, dependendo do nível de oferta concentrado, talvez você não precisa nem trabalhar com ureia, um pouquinho só de ureia, mas assim, a gente tem trabalhado algumas rações aí com até 50%, 60%, 70% de DDGS. Então, não tem nível nem mínimo, é um ingrediente extremamente interessante. Vamos só para a gente fechar, vamos fazer uma última pergunta, e eu gostaria do comentário de vocês dois aí.
com relação ao desafio de fazer o semi-confinamento aí, dependendo da topografia da fazenda, e aí os desafios de estrada e tudo aí, pensando em trabalhar, principalmente no período das águas, que sabe que o desafio operacional é um pouco maior, né? Aí eu vou passar a bola para o David, ele está no dia a dia, pode falar melhor para a gente, quais são os principais desafios aí que ele tem lá e como que ele tem superado. Não, realmente é um desafio muito grande. A minha fazenda, particularmente, ela é plana. Porém, não quer dizer que isso facilita, não. Tem córrego, tem dia de chuva que às vezes o rio enche, não tem jeito de passar uma máquina, um trator e tal. Mas, assim, o que a gente... Não chove todo dia, isso é verdade. Mas, assim, o que eu tenho lá na fazenda que me facilita muito é os depósitos. Os depósitos são bem, assim, particularmente são bons. Então, eu confio muito nesse depósito, né, que a gente vai tentando organizar e nunca faltar para facilitar a entrega do vaqueiro lá nos custos, né? Então, mas é um desafio grande. Isso aí não é brincadeira. Máquina quebra. Então, assim, você tem que estar muito atento, mas graças a Deus está tendo dado tudo certo. O único empecilho maior que eu tenho é quando chove muito, às vezes uma máquina atola, mas assim, a gente vem tentando organizar e fazer o máximo possível para minimizar esse desafio aí, mas assim, não tem ladeira, não tem muita pedra, não posso falar, então, mas lá o meu desafio maior é quando chove muito, mas graças a Deus está tudo certo. Obrigado aí, foi muito bom para a gente ter uma discussão técnica e um complemento muito forte aí da experiência do dia a dia, né? Agradecer ao Dave, ao Felipe, que está aí também, não comentou nada aí, mas pega no batente, né? O Pedro Veiga só faz o barulho, né? Felipão, quiser falar alguma coisa aí também, tá à vontade, Felipão, você tá aí? E aí, Felipão, quer fazer algum comentário? Josinaldo também, Josinaldo é um parceiro nosso lá, atende o Dave lá também na parte de... Se quiser comentar aí, Josinaldo, na parte econômica, fica à vontade também. Estou por aqui, acompanhando, parabéns, Pedro, Cargil, pela organização aí, bacana. A gente tem acompanhado desde os últimos 5 anos aí, e é uma fazenda que tem conseguido os resultados e sempre se orientando bastante em informação, indicador para tomar a decisão, e tomar a decisão certa, né? E aí a equipe... Pedro, por aqui, Veiga, Felipe. Equipe Cargil está sendo fundamental para que consiga atingir bons indicadores, né? Por exemplo, para dar uma ideia de são esses indicadores, uma fazenda que conseguiu aí no período de maio de 2019 até final do ano, dezembro, agora um GMD superior a 600 como você vinha falando, né, Pedro? Porque é um período de seca, aquele período que não chove, ou que... Aí no Pará é uma situação bastante diferente, que até chove alguns períodos, mas assim, num volume muito aquém do que normalmente é, né? Então é uma fazenda que todas as decisões é baseada em produção, o que vai melhorar e financeiramente se vai sobrar dinheiro ou não, né? Não, beleza, obrigado. Bom demais, Josinaldo, obrigado pelos comentários aí. E aí, Felipão, o que você fala? Então, Veiga, beleza? Joia. Bom demais. Então, para esse trabalho nós começamos lá com o Dave, Veiga, tem aí, igual ele falou, 2 anos, e recentemente nós passamos a trabalhar com o SEMI, por conta também da dificuldade que o Dave vinha enfrentando na fazenda, para fornecer ração de 1% para 3 mil boi todo dia. Como é que faz? 40 e tantos pastos. Então, dificultava muito esse volume de ração para o Dave fornecer diariamente, entendeu? Quando nós passamos a trabalhar com o SEMI, aí isso caiu pela metade, né, os volumes de ração, e deu perfeitamente para o Dave conseguir fornecer essa quantidade certa, com uma certa facilidade, né? Porque antes era uma operação de guerra na fazenda. Era um caminhão de trem de milho chegando quase toda semana na fazenda. O volume de boi, 6 mil boi comendo ração e 3 mil na terminação, né?
Então, facilitou muito trabalhar com o ProBifSemi lá. É isso aí, Filipão. Essa é uma observação extremamente importante e foi um dos fatores que nos levou a desenvolver esse produto, que é facilitar o operacional, né? Então, assim, de novo, numa situação que eu não tenho desafio de taxa de lotação, ou seja, eu tenho pasto. Eu trabalho com a lotação que me permite trabalhar com implementação moderada, 1%. Com o ProBifSemi eu tenho ganhos equivalentes a 1,5%. Como eu mostrei os trabalhos lá de grande carcaça equivalente, eu melhoro o acabamento e tem uma redução operacional gigantesca do ponto de vista de necessidade de compra de insumo, de fornecer a ração no dia a dia, enfim. Até o pessoal da fazenda, o pessoal responsável agradece, né, porque diminui muito o trabalho e a logística. Bom demais, o Dave e Felipe, queria agradecer mais uma vez primeiro pela parceria aí, né, o Dave, a Coração do Brasil aí no Pará, a gente fica muito agradecido, é um privilégio trabalhar com pecuaristas com essa visão que você tem aí, Dave, de ganhar mais dinheiro com a pecuária, usar a tecnologia. Agradeço o Felipe, trabalha com a gente lá, atendendo o Cassiano, que é o coordenador, e obrigado mesmo por aceitarem participar desse modelo diferente aqui, que a gente está sendo meio que forçado a trabalhar em casa, mas imagino que vai ser cada vez mais comum a gente trabalhar usando esse tipo de tecnologia, né, em função, mesmo depois que tudo isso aí acabar, eu acho que essas plataformas digitais vão continuar sendo usadas. Então, agradeço pela participação e passo para o João fazer o encerramento aí. Obrigado. Não, obrigado, Viga, obrigado a todos aí pela participação, né? Bom descanso a todos, né? Todo mundo está em casa, espero logo aí que tudo possa normalizar e a gente volte a correria do dia a dia aí, né? Para todo lado, né? E a semana que vem teremos outros seminários aí, webinar. Na segunda-feira a gente começa falando de boas práticas de produção de silagem, visando aí bovinos de corte, tá bom? Obrigado a todos e até breve.